Meus cumprimentos a todos que estão assistindo esse vídeo na sexta jornada virtual internacional em pesquisa científica. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade concedida para a apresentação deste trabalho. Me chamo Felipe Araújo Santos, sou graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Paraíso, Unifap-CE, em Juazeiro do Norte. Faço especialização em Docência de Ensino Superior e Arquitetura e Cidade pelo Centro de Ensino Superior Dom Alberto. E junto aos meus colegas de graduação, Bianca Pereira Saraiva, também graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Paraíso, Unifap-CE, e especialização em Andamento em Docência de Ensino Superior pelo Centro de Ensino Dom Alberto, e Alisson Marcolino, também graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Paraíso, escrevemos o artigo Compartilhar, um estudo sobre a importância da educação urbanística para jovens. Desde o ano de 2001, a Lei Federal de número 10.257, que é conhecida como Estatuto da Cidade, ela regulamenta e trata sobre a política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade no Brasil. O Estatuto é uma tentativa de democratizar a gestão das cidades brasileiras através de instrumentos de gestão, como é o caso do Plano Diretor, que passa a ser obrigatório para cidades que possuam acima de 20 mil habitantes. Todos esses conhecimentos voltados a essas práticas, elas podem ser incluídos no espaço do urbanismo, que é uma área da ciência social aplicada, que é estudar as formações da cidade e como elas se modificam a vida do ser humano. Esse conhecimento ele é de extrema necessidade para a formação dos jovens, já que eles são os futuros responsáveis pela escolha dos gestores das cidades e que vão acabar buscando esse olhar para o futuro. Essa pesquisa ela possui como objetivo geral identificar e compreender o processo de planejamento e desenvolvimento urbano, de modo a atingir uma maior percepção acerca dos espaços, E os objetivos específicos trata-se da introdução de conceitos sobre urbanização, apresentar um pouco sobre o Estatuto da Cidade, inserir a percepção sobre mobilidade urbana e os espaços urbanos da cidade. E a metodologia que foi adotada para atingir os objetivos é a da pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, onde foram se abordados todos esses temas. Após o período da Revolução Industrial, aconteceram diversas mudanças em todo o mundo. E assim também aconteceu no Brasil, onde diversas pessoas da região Nordeste saíram para a região Sudeste em busca de emprego, fazendo com que houvesse um grande número de pessoas em alguns eixos urbanos do nosso país. O que provoca a quantidade de pessoas exacerbada nesses lugares? Acaba provocando com que haja uma superlotação de pessoas e o Estado acaba não tendo planejamento para essa quantidade de pessoas, o que acaba fazendo com que pessoas que têm menores condições financeiras, que moram em áreas mais afastadas, como é o caso das favelas e cortiços, elas acabam ficando à mercê da sociedade e não tendo acesso a serviços básicos. E essa segregação, em parte, aconteceu devido aos processos de modernização que aconteceram na virada para o século XX, que tinham os objetivos de limpar os centros urbanos, fazendo com que saíssem os negros e imigrantes que moravam ali. No período da década de 70, diversos movimentos sociais urbanos passaram a surgir no Brasil e exigir do poder público iniciativas que suprissem as carências das demandas sociais que estavam acontecendo na época. E estes movimentos possuíam apoio de diversas categorias profissionais, como é o caso de geógrafos, arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, fazendo toda essa demanda, todo esse apoio e esses movimentos fizeram com que surgisse o MNRU, que é o Movimento Nacional da Reforma Urbana, que tinha como objetivo a luta pelo acesso das condições justas de vida nas cidades brasileiras. Após muitos anos de lutas, idas e vindas, em julho de 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade e passou a ser a lei, como citado anteriormente, a 10.257, como é citado pela arquiteta Raquel Ronick, que fala que depois de 11 anos de negociações e adiamentos, o Congresso Federal aprovou o Estatuto da Cidade, lei que regulamenta o capítulo de política urbana, artigos 182 e 183, da Constituição Federal de 1988. Encarregada pela Constituição de definir o que significa cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana. A nova lei delega essa tarefa para os municípios, oferecendo para as cidades um conjunto inovador de instrumentos de intervenção sobre seus territórios, além de uma nova percepção de planejamento e gestão urbana. O
plano diretor ele possui algumas divisões, como por exemplo o PDDI, que dispõe do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e o PDDU, que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Tanto as leis como o plano diretor, como outras leis, como o caso do Código de Obras e Zoneamentos Municipais, eles têm como objetivo um melhor desenvolvimento urbano das cidades, através das diretrizes principais para alcançarem metas e resultados da estruturação, do desenvolvimento urbano municipal. Sobre a mobilidade urbana, é notável que diversas cidades do país e do mundo possuem problemas significantes devido ao aumento dos veículos, que aumentam cada vez mais nas ruas, e ainda se há falta de alternativas que possam mudar a situação, já que os transportes públicos em alguns locais como o Brasil não são de uma boa qualidade na realidade, e os ambientes espaciais não permitem o uso da caminhabilidade ou até mesmo do ciclismo, fazendo com que problemas relacionados a congestionamento tenham passado a ser cada vez mais frequentes nas cidades. O arquiteto e urbanista dinamarquês Jangel, nas obras dele, como é o caso do Cidade para Pessoas, ele defende a necessidade das cidades serem pensadas para as pessoas, tendo em vista que elas que a utilizarão. Ou seja, se vê a necessidade de um planejamento urbano que possa garantir o acesso aos espaços urbanos, tendo a mobilidade urbana como principal aliada. A cidade ela necessita conseguir proporcionar diversas formas de locomoção, seja através do transporte público de qualidade, seja através de sistemas intermodais, proporcionando o caminhar e o pedalar. Já Jane Jacobs, ela fala sobre a destruição massiva da cidade e como essas políticas eficazes poderiam evitar problemas de superlotação da cidade através dos automóveis. Tendo em vista os pontos citados, pode-se dizer que é de extrema importância a introdução do urbanismo para que as próximas gerações elas possam combater esses problemas existentes na nossa sociedade, fazendo com que a cidade passe a ser pensada realmente numa escala mais humana e não escala monumental ou para servir outros meios. Então a cidade precisa ser setorizada de uma forma que seja acessível às pessoas, seja de fácil acesso, de rápido acesso, para que as pessoas passem a utilizar menos veículos, passem a utilizar o caminhar, por questão de saúde mesmo, seja a saúde pessoal do indivíduo, seja a saúde do nosso meio, do meio em que se vive, tendo em vista que todas essas questões envolvendo os veículos acabam criando uma atmosfera não agradável e danificando o meio ambiente. Então, pensar no futuro e pensar no urbanismo, pensar desde a escala micro, de uma praça no seu bairro, até mesmo todas as questões que envolvem a setorização da cidade, é de extrema importância. E para isso a gente precisa que seja combatido desde a base. Então a gente precisa ter o estudo desde a base para que a gente possa, de fato, pensar um urbanismo e uma cidade para todos. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado.